Bom, ainda estamos aqui em ética pastoral. O pastor colocou as finanças da igreja em andamento, em ordem, agora ele vai cuidar do púlpito dele. Porque não tem como, são torneiras que ficam abertas no ministério pastoral. Tem que fechar todas. Fecha a torneira das finanças, porque o pastor vai ter que pensar em investir em missões, evangelismo, departamentos de educação, departamento de música, departamento das crianças. Quer dizer, vai ter que gerar muita receita, porque senão não sai nada. Não precisa avolumar patrimônio, não é isso, mas tem que causar um crescimento. Fechei essa torneirinha aí, agora eu vou para outra, que é cuidar do púlpito. O púlpito, ele é realmente a peça material de maior importância visual da igreja, tá? Toda a igreja é importante, toda a membresia, todos os departamentos, só que os departamentos eles são invisíveis, tá? A nave da igreja ela é invisível. Como assim? Eu estou vendo todo mundo ali, só que ela não aparece na foto. Ou, se ela aparece na foto, é para promover o ministério de quem está tomando conta. O que é então a parte visual altamente importante para um pastor? É o seu púlpito. Estou falando de estética? Não só de estética, eu estou falando da totalidade. Quem é que vai pregar ali? O que vai ser pregado ali? Quem vai sentar neste púlpito? Por quê? Se ele não tomar conta do púlpito dele, ali é que pode estar o grande fracasso do seu ministério. É uma torneira que ele tem que manter sob controle. Aí tem aquela queixa, né? Por que irmão não tem oportunidade? Por que irmã não tem oportunidade? Será que não estou sendo enxergado? Não estou sendo visto? O que é que está acontecendo? Tem que haver um cuidado pastoral, porque dependendo da pessoa que assume o púlpito, a oportunidade, aí para arrumar o estrago depois demora muito tempo. Se a pessoa que estraga o púlpito for o pastor, aí não tem conserto, tá? Tem que trocar o pastor. Aí não tem conserto. Agora, se é uma outra pessoa, dá para consertar, mas demora muito. Então, atenção voltada agora para o púlpito. Postura dos ocupantes no púlpito da igreja. Aí o nosso livro, tá? Na página 30, ele diz: não sentar-se indecentemente no púlpito. Quer dizer, sentar a gente sabe, mas sentar decentemente nem todo mundo sabe, por incrível que pareça. Tem pessoas que realmente não se atentam à forma, à postura de se assentar no púlpito. Não é por frescura e nem nada, é porque está todo mundo olhando. Jovens, adolescentes, irmãos e irmãs. Se há um culto voltado para o departamento feminino, por exemplo, quem vai assumir o púlpito? A dirigente do círculo de oração com as suas auxiliares. Pode assumir o púlpito também. O que vai se chamar a atenção? A maneira como elas estão sentadas. A princípio é a maneira como se sentam. Não sentar-se indecentemente. Quer dizer, eu vejo que se adota uma postura, ou fica com as pernas fechadas, ou com as pernas cruzadas uma sobre a outra, né? E não esparramado, né? Não esparramado, não, largadão, né? Teve uma vez que eu sentei do lado do irmão que ele era tão inquieto que ele me deixou inquieto, porque ele ficava balançando. Aí ele ficava balançando, e a cadeira dele estava bem do lado da minha assim, e eu comecei também, pensei que estava no trem. Se eu estou no trem, esse irmão não para de balançar. Eu fiquei inquieto com a maneira como que ele ficou inquieto. Aí ele cruzava, descruzava, e pronto. Quer dizer, como que a gente vai ser vitrine, se a nossa vitrine está toda trincada? Em uma postura, para quem se senta numa entrevista, por exemplo, não tem? Uma postura para quem anda num coletivo, não tem? Tem uma postura para quem se senta no púlpito da igreja. Então, o nosso livro aqui já faz uma observação. Outra observação que faz: evitar dormir no púlpito. Eu sei que eu estou pregado de sono. Trabalhei o dia inteiro, estou chegando no culto, né? Aí o culto vai demorar ainda até as 10 da noite, 9h30. Eu estou cansado. Quer dizer, qual que é a providência que se toma aqui? A providência é água no olho, né? E ficar atento. Evitar dormir no púlpito. Agora, tem aqueles casos assim excepcionais. Um ancião que não consegue segurar o sono, é um caso excepcional. Nesse caso, se eu sei que eu durmo fácil no púlpito, eu ocupo as cadeiras de trás, não ocupo as cadeiras da frente. A gente sabe que aquelas cadeiras da frente, elas são
mais próximas da oportunidade do pastor, do dirigente. Ah, mas eu só tenho uma fileira de cadeiras, então eu ocupo aquela que está mais para o canto da parede, por causa que pode acontecer. Mas se eu sei que eu estou com muito sono, que eu não vou conseguir de jeito nenhum me segurar, eu não vou para o culto, eu vou dormir. Eu vou dormir, porque assim eu deixo, eu peco sozinho, por assim dizer, né? Não é que não ir para o culto é pecado, né? Mas eu pego sozinho, é uma maneira de dizer. Eu não fico dando brecha para os outros ficar reclamando, né? Ó, o obreiro dormindo no púlpito. Agora, e se tratar do pastor? Porque às vezes o pastor está realmente só o prego, fez tudo e está bocejando, não está se aguentando. Tem que sair do púlpito, lavar o rosto, conversar com alguém. Se você é o pastor da igreja e está vendo que você está com muito sono, diminui o tempo da pregação, diminui a quantidade de louvores, diminui o tempo do culto, 10, 15, 20 minutos, excelente. Tá? Você ganha em qualidade e você não perde para os queixosos. Tá bom? Então, tomar cuidado com as conversas no culto. Conversar demasiadamente no púlpito. Pronto, quer perder a amizade? Conversa no púlpito. Não tem como, a igreja evangélica e a nossa é um converseiro na igreja. Vocês, aquele que senta na nave da igreja é um desprazer, tá? A Assembleia de Deus, infelizmente, ela peca nesse aspecto. Mas não é só a Assembleia de Deus não, que eu já fui em outras igrejas também e peca nesse aspecto. O que acontece? É um converseiro na igreja. Se você senta no meio, perto de adolescente ou de jovem, perdeu o culto. Se você senta perto de uma mulher que ela trouxe uma criança de colo, perdeu o culto. E se você sentar perto de um futriqueiro, perdeu o culto do mesmo jeito. Então a igreja já tem esse problema de conversar. Aí você vai para o segundo aspecto, o púlpito converseiro. Não tem como ensinar a igreja, preste atenção, irmãos, se concentra, dá glória a Deus e fala só com Jesus. Não tem como se a pessoa que está do seu lado é um conversador. É um conversador e quer conversar sobre tudo. Quer conversar sobre o hino das crianças, o hino das irmãs, quem está no estacionamento, qual candidato ganhou, qual candidato perdeu, se o texto está certo ou está errado. Ah, irmão, me ajuda. Sabe aquele negócio de fale com o motorista somente o necessário? É o caso do púlpito. Não fale com ninguém. Se falar é uma, duas palavras, coisa assim que não desprende a atenção de ninguém, principalmente de quem está dirigindo o culto. E se o pastor for, no caso aí, o conversador, vai ter que se disciplinar. Por quê? Porque a hora de dirigir o culto não é hora de conversar com ninguém, a não ser o essencial, o segundo dele, um tesoureiro, um recado que chega, é o essencial, mas não é lugar de bater papo, porque é a ocasião que a igreja começa a bater papo também. E outra coisa, eu vejo muitos pastores que aproveitam a oportunidade em que os departamentos vão cantar para ficar conversando. Ele está dizendo o quê? Ora bolas para quem está cantando. Quer dizer que só a minha parte que é importante, a dos outros não é importante? Isso é um pecado. Eu me sinto incomodado de saber que eu estou lá cantando, embora que eu não estou cantando para o pastor, né? Mas a atenção do pastor é essencial para que o louvor não sofra nenhum tipo de transtorno. É essencial. Está cantando, o pessoal vai continuar cantando, ninguém vai parar de cantar, né? Embora deveria, né? Esperar o púlpito para ficar quieto ali, aí a gente continua. Deveria, né? Quisesse isso aí uma vez, nunca mais. Acho que nunca mais. Mas a gente é mais cortês, a gente não quer entrar em conflito com o pastor. Mas começou a cantar o departamento e o pastor começou a bater o papo, delongado no púlpito, delongado, aquele negócio, 5 minutos, sabe, de conversa, o louvor inteiro. É um desrespeito, é antiético. Tema da nossa matéria, ética pastoral. Vamos cuidar do púlpito. Evitar gestos extravagantes. E aqui, vocês me permitam, nesse ambiente, tá bem? Que é o lugar que dá para fazer. Eu vou pregar. Então, se eu vou pregar, tem alguns gestos que eu evito. Então, esse aqui eu evito. Esse você evita. Irmãos, tem 3 coisas que a gente não pode fazer. Esse você evita. É um gesto que na nossa cultura é obsceno. Evita esse. Uma vez eu estava vendo um irmão, aí ele foi fazer a enumeração. E ele fez assim: irmãos, a gente tem que fazer isso, isso
isso. Aí o pessoal ficou vendo que ele ia pegar outro ponto, aí ele ficou fazendo assim com o dedo. Esse gesto é extravagante, é obsceno também. Outro amigo meu, tudo amigo meu, sabe? Depois a gente conversa, né? Outro amigo meu falou o seguinte: irmãos, nós temos que prestar atenção naquilo, porque se a gente não prestar atenção, onde que a gente vai parar? Outro gesto obsceno. Não tem jeito, não tem jeito. A nossa mente maliciosa está programada para na hora identificar isso aí. A gente convive com o nosso camarada, com as pessoas, que é o tempo todo na malícia. Então saiu um gesto lá extravagante, né? É na hora que a gente já presta atenção. Aí vai ter um sarro daqui ou de lá. Eu tive um amigo uma vez, né, que estava pregando também, e ele esqueceu de falar prostituta, né? Porque prostituta é o termo que é utilizado na Bíblia. Aí ele pegou e parou a pregação e tinha um irmão que estava gravando. Ele pegou do lado e falou assim: qual que é o nome daquela puta mesmo? Aquela puta, como? Então, se saiu na gravação, virou meme na igreja. Porque o irmão é um sarrista, né? Ele não editou, jogou para frente do jeito que estava. Então tudo que a gente está fazendo ali é a ocasião de tomar o devido cuidado, né? A gente estudou homilética, vocês lembram, né? Tem algumas coisas que tem que tomar cuidado. Então evita gestos extravagantes, tá? E evitar engravatar o nariz. Deixa eu ver o que ele comentou aqui. Esgravatar o nariz. Se o obreiro tem algum problema com o nariz, por exemplo, coceira, cacuete, procura suportar isso durante o culto. Se em algum momento não conseguir suportar, então que vá ao banheiro se aliviar. Mas ficar no culto todo esgravatando o nariz com o dedo, além de anti-higiene, é muito esquisito, especialmente nos cultos em que se celebra a ceia do Senhor. Aqui é o ponto crítico, né? O camarada vai pegar no pão. E ele fica o tempo todo lembrando que ele tem nariz, é difícil, né? Então, evitar esgravatar o nariz, evitar ler enquanto outro pastor estiver pregando. Olha aqui, eu tenho que tomar cuidado com as etiquetas. Por que a gente toma cuidado com o púlpito? Não entregar para qualquer pessoa, principalmente aqueles que são desconhecidos, porque a gente não sabe qual que é a ética que ele tem, qual é a etiqueta que ele tem, qual a mensagem que ele vai transmitir com os gestos. Aqui a gente está sendo formado, mas nem todo mundo passa por uma formação, então nem aí. Então estou lá, chegou a hora que o outro pastor vai pregar, ele é que vai fazer a leitura. O máximo que eu posso fazer é acompanhar a leitura dele. Agora, se eu não estou nem aí para ele, eu fico lá lendo a minha Bíblia enquanto ele está pregando, estou nem aí, vou desfazendo dele. O que eu estou dizendo? Desfaça de mim também, esqueça de mim. A mesma coisa é durante alguém que está falando. Fazer uma consulta é uma coisa, mas menosprezar aquele que está ali pregando, isso aí já é pecado, tá? Jesus sofreu de menosprezo. A postura do pastor durante a condução do culto. Tem muita coisa aqui que ele escreveu para a gente, mas de forma geral. Vamos lá. Vou começar o culto. Então tá bom, eu tenho que observar o horário. Tem horário para começar e horário para terminar. Eu tenho que ver quantos departamentos eu tenho para cantar. Se vai dar para cantar todos ou se não vai dar para cantar todos. Se eu vou ter que trabalhar com uma escala. Dependendo do culto, eu tenho que trabalhar com uma escala. Tenho que modificar isso daí. Eu tenho que cronometrar as oportunidades. Estou conduzindo o culto. E eu tenho que ter ali aquela perspicácia de saber para quem é que eu vou dirigir a oportunidade e se a pessoa já passou por uma instrução, se ela sabe a diferença entre uma saudação, tá bem? Saudação de 5 a 10 minutos, uma palavra um pouco mais explanada, de 10 a 15 minutos, ou a palavra, a mensagem da noite, de 40 a 50 minutos. Tudo isso aí o relógio que manda, é o relógio que manda. Eu tenho que fazer a condução do culto dentro dos limites do relógio, porque depois que dá o horário, começa a pedir desculpa para o povo. E aí a psicologia mostra para a gente o seguinte: depois que você saiu da programação, não adianta você pedir desculpa, porque ninguém te desculpa mais. Não adianta. O pessoal pode não falar ali abertamente, entendeu? Mas o pessoal pega a bolsa, vai para casa, entendeu? Tem janta para fazer, tem serviço no outro dia, né? Só não dá aqui porque o carro fica lá atrás, né? O carro fica lá, mas
o pessoal já está colocando o carro lá fora. Por quê? Demora demais. Mas não adianta pedir desculpa, a psicologia mostra. Depois que você extravasou, quer dizer, você foi extravagante, não tem mais o que fazer. Por isso, então, a condução do culto, para quem que eu vou dar a oportunidade? É um testemunho? Pode o pastor falar o seguinte, o que você vai contar? Pode? Pode. Porque dependendo da pessoa, não é um testemunho, é um testemunho. E não é que a pessoa não possa compartilhar as tristezas dela com a igreja, mas existem os cultos apropriados para isso. Os cultos são diferentes uns dos outros. Culto de Santa Ceia, culto dos jovens, culto das irmãs, culto com as crianças, culto de ensinamento, culto de testemunho, culto de libertação. Existem os momentos apropriados para isso daí. E dependendo do testemunho que a pessoa der, a pregação não vale muita coisa. A pregação não consegue salvar muita coisa. Qual que é a condução do culto então? Então, essa aí é uma das primeiras dicas que a gente vai dar aqui. E existem cultos e cultos, tá bem? Quer dizer, você tem culto de Santa Ceia, a liturgia é uma. Você tem culto de ensinamento, a liturgia é outra. Você tem culto de jovens, a liturgia é outra. A das irmãs, a liturgia é outra. De casamento, a liturgia é outra. De funeral, é outra. Então, funeral, por exemplo, vamos pegar o funeral aqui. Não dá para fazer um cultão no funeral. Tem que ter um momento do culto, vai haver um momento do culto, mas é um momento de condolências, com dor, condolências. A pregação não pode ser extensiva, não é uma pregação evangelística. Isso aqui é um erro que eu vejo um monte de pastor cometer, um monte. Isso não chama-se evangelismo, chama-se oportunismo, tá? E esse oportunismo, ele é um contrassenso com a dor das pessoas, é um contrassenso. Quando foi que você aceitou Jesus? Eu aceitei Jesus no velório da minha mãe. Tá, você aceitou Jesus no velório da sua mãe. Por quê? Porque você creu em Jesus? É porque... Não estou dizendo, nunca faça um apelo num culto de velório. Não é isso. Não é a ocasião. Não é a oportunidade. A oportunidade ali é de falar da ressurreição de Jesus, sabe? Da ressurreição dos mortos, da esperança da vida eterna que nós temos aqui. E se a pessoa quiser dar continuidade àquilo que ela ouviu, culto, igreja, visita na casa dela depois, visita os familiares depois. Mas o pessoal é oportunista, então o oportunismo não é evangelismo. Pregações rápidas de 10 a 15 minutos, sabe? Bem direcionadas à família, aos enlutados, tá bem? Aos que estão presentes ali, pega se quiser, por assim dizer, entendeu? Não é uma pregação para a igreja, é para os enlutados. Ponto. Louvores, 2 ou 3 e despedida para o cidadão ou para a irmã. Vai lá, sepultou, acabou. Eu fui participar de um velório que na hora, porque estava colocando a irmã lá debaixo da terra, um irmão lá soltou uma profecia. Soltou. Alguém achou que era louvável, porque tem uma cultura evangélica que acha que a qualquer hora é hora, né? Mas para quem tem um pouquinho de conhecimento nessa área, fala que aquele momento ali não era o momento, não teve o efeito esperado. Mas no reino dos céus a gente também não tem muita lógica em um monte de coisa. Talvez o Espírito tomou ele, não sei. Ou é um costume dele fazer isso. Aniversário, mesma coisa. O pastor vai pregar um sermão no aniversário. As atenções não é para o pastor. A cena não é do pastor, a cena é do aniversariante. E a cena também não é dos convidados, a cena é do aniversariante. Então a mensagem é dirigida ao aniversariante e aos seus convivas ali, quer dizer, aos seus convidados, mas aos seus familiares, mas é para ele. O pastor não pode brilhar mais do que o aniversariante, e da mesma maneira o pastor não pode brilhar mais do que o noivo e a noiva. Não pode. Você viu? O ponto mais importante do casamento foi o sermão do pastor. Alguma coisa está errada. Porque o sermão do pastor é direcionado diretamente aos noivos, não precisa ser longo, agora aguenta. Não aguenta nada, meu irmão, é uma celebração de uma cerimônia. Você lê o texto, explica o texto, abençoa o casal e vamos para a festa. Vamos comer churrasco e tomar suco, né? O quê? Coca-Cola? Coca-Cola. Né? Não, eu tenho que aproveitar por causa que esses jovens aqui me deram um bom trabalho na igreja. Agora eu vou relembrar que
a dor de cabeça que eles deram na igreja, inclusive que eles foram disciplinados durante a caminhada. Ixi, não faça isso, isso é um pecado. Só que o que eu estou falando aqui é real. Eu sei que aconteceu, porque aconteceu com um amigo meu. No dia do casamento dele, o pastor, celebrando o casamento, o acusou de fornicação. Esses jovens passaram um período disciplinados na igreja, porque pecaram contra Deus, mas agora venceram o pecado e estão aqui. O cidadão até partiu para a eternidade, mas o que ele vai ter que prestar de vergonha que ele fez passar, vai, porque não faz isso. Não é a ocasião, não é o momento. É uma palavra ali que não demora mais do que 20 minutos, ainda mais se o casal estiver ajoelhado, né? Tem a almofadinha ali, mas 20 minutos ajoelhado, com o pescoço para cima, ouvindo o pastor falar, e às vezes o pastor não consegue nem segurar a saliva. Ah, meu irmão, você está acabando com o casamento. E a coisa que a noiva mais quer é que acabe. O noivo está mais com pressa ainda, né? Então não está com pressa.